Vida de Jesus. Capítulo 18. Não temais. Lucas, em seu relato a respeito do sepultamento do Salvador, fala sobre algumas mulheres que o acompanharam em sua crucifixão. Então, se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E, no sábado, descansaram, segundo o mandamento. Lucas 23, verso 56. O Salvador foi enterrado em uma sexta-feira, o sexto dia da semana. As mulheres prepararam os ungüentos e as especiarias para embalsamar seu Senhor e os deixaram de lado até que o sábado tivesse passado. Nem mesmo o trabalho de embalsamar o corpo de Jesus quiseram fazer no sábado. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E, muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Marcos 16, versos 1 e 2. Quando se aproximaram do jardim, surpreenderam-se ao ver o céu iluminado com uma claridade tão bela e sentiram a terra tremer sob seus pés. Apressaram-se em direção ao sepulcro e ficaram ainda mais surpresas ao ver que a pedra havia sido removida e nenhum soldado se encontrava ali. Maria Madalena foi a primeira a chegar. Vendo que a pedra havia sido removida, correu para contar aos discípulos. Quando as demais mulheres se aproximaram, viram uma luz brilhando no sepulcro e olhando lá dentro, notaram que estava vazio. Demorando-se um pouco mais ali, de repente viram um jovem, vestido em roupas resplandecentes, sentado perto do túmulo. Era o anjo que havia removido a pedra. Com medo, tentaram fugir, mas ele lhes disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Ide, pois, depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. Mateus 28, versos 5 a 7. Quando as mulheres olharam novamente para o túmulo, viram outro anjo reluzente, que lhes perguntou: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Lucas 24, versos 5 a 7. Esperança renovada. Os anjos então lhes explicaram a respeito da morte e ressurreição de Cristo. Lembraram as palavras que o próprio Cristo havia falado, nas quais havia predito sua crucifixão e ressurreição. As palavras de Jesus agora faziam sentido e com esperança e coragem renovada se apressaram para contar as novas de grande alegria. Maria estivera ausente daquela cena e voltava agora em companhia de Pedro e João. Quando eles retornaram a Jerusalém, ela permaneceu no local da sepultura. Não suportava a ideia de sair dali sem antes saber o que havia acontecido com o corpo do seu Senhor. Enquanto chorava, ouviu uma voz que lhe disse: Mulher, por que choras? A quem procuras? João 20, verso 15. Seus olhos, cobertos de lágrimas, a impediram de reconhecer quem lhe falava. Pensou que se tratava do jardineiro e lhe disse em tom de súplica: Senhor, se tu tiraste, dize-me onde puseste, e eu o levarei. João 20, verso 15. Pensava consigo que se o túmulo daquele homem rico era um lugar de demasiada honra para o seu Senhor, ela mesma providenciaria para ele uma outra sepultura. Mas naquele momento a voz do próprio Cristo soou aos seus ouvidos: Maria. João 20, verso 16. Enxugando depressa as lágrimas, reconheceu diante de si o Salvador. Em sua alegria, se esquecendo de que ele havia sido crucificado, estendeu-lhe as mãos, dizendo Rabone, que quer dizer mestre. João 20, verso 16. Jesus, porém, lhe disse: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. João 20, verso 17. O Salvador recusou receber as homenagens de seus discípulos até que pudesse se certificar de que seu sacrifício havia sido aceito pelo Pai. Subiu às cortes celestiais e do próprio Deus recebeu a garantia de que seu sacrifício pelos pecados da humanidade fora completo e perfeito para expiar o pecado.
e através de seu sangue, todos podiam obter a vida eterna. Todo o poder no céu e na terra foi então dado ao Príncipe da Vida, e ele retornou aos seus discípulos neste mundo pecaminoso, a fim de lhes comunicar seu poder e sua glória.